belo dia das mães. Aquele belo dia em que quer você goste ou não da sua mãe, quer você filho ruim, converse ou não com ela, esse dia é um dia separado no ano para você, indivíduo parido por uma mulher do sexo feminino ou não, ir lá e ao menos tentar por 24 horas fazer sua mãe não se arrepender de ter te feito. Então, no contexto de um dia desse, essa história começa. Bem, como dito anteriormente, tudo começa com o nosso Araragi Shonen, um belo dia das mães, fazendo nada além de matar tempo no parque da cidade. Ele chegou ali não porque queria, mas porque logo cedo naquele dia ele pegou a bicicleta dele e começou a andar aleatoriamente pela cidade até decidir parar naquele buraco. Ele ficou lá naquele dia especial contemplando o vazio, visto que ele estava ali enquanto todo mundo estava em sua casa curtindo o dia com suas mães. O Shonen chega a ver uma menina por ali por um breve momento, mas logo ela some de vista. Karakol Mayoi, parte 1. Bem, depois dessa sequência de flechas do início do episódio, nosso Araragi continuou como um bom lobo solitário, curtindo a eterna solidão. Mas não tema, pois não passa muito tempo e aparece ali por coincidência do destino Senjou Ugahara Hitagi. Senjou Ugahara Hitagi. Ela usando palavras concebidas através de um dicionário com uma variação temática muito maior de insultos do que o de um jogador de LoL é capaz de usar, ou não, ela e o Araragi estranham o encontro. O Araragi fala da questão dele estar ali pela aleatoriedade do destino, e a Senjou Ugahara fala que ela passa ali vez ou outra para observar o lugar, visto que onde o parque era, no passado se localizava a casa da Senjou Ugahara, antes da família dela cair na espiral de todos os problemas ocorridos no arco anterior. O Araragi começa a conversar com a Senjou Ugahara e em um certo ponto ele começa a reclamar das suas irmãs e como elas sempre insistiam em perguntar a ele qualquer coisa da questão da vida dele. O que ele tá fazendo? Onde tá fazendo? Por que ele tá fazendo? Quando ele tá fazendo? Como ele tá fazendo? Com quem ele tá fazendo? E isso é um saco pra ele. Ele conversa com a Senjou Ugahara sobre como a mãe dele é apegada às irmãs e como as irmãs são muito apegadas à mãe, fazendo com que ele se sentisse um estrangeiro ali. Então, logo durante a manhã, ele tentou sair de fininho de casa, mas a Karen, a irmã do Araragi, pegou ele no pulo, que fez eles brigarem. Desse modo, o Araragi simplesmente não quer voltar mais pra casa. O Araragi segue tendo uma conversa com a Senjou Ugahara, que além de mostrar o quanto a Hitagi é mestra dos cotovelos falantes, também é uma conversa cheia de indiretas. E depois disso, o Araragi mais uma vez repara na menina ali no parque, com aquele jeito de quem tá dizendo: meu Deus, onde é que eu tô? Então ele força a visão pra ver o nome escrito na mochila da menina, mas dá que ele não consegue saber como se lê o kanji. Então ele faz o prático e pede pra senhorita Ugahara pra ler por ele, mas a Hitagi responde que ela não consegue ver nada. O Araragi se pergunta se a menina estava tão longe assim pra Senjou Ugahara não conseguir ler, mas ele considera que talvez tenha conseguido ler bem àquela distância só porque ele era parte vampiro e ainda tinha alguns buffs corporais, como força, regeneração e uma melhor visão, e etc. Então, depois de pensar isso, o Araragi se limita a descrever os kanjis pra Senjou Ugahara, chegando ao resultado Hashikuji Mayoi. Então o Araragi vai falar lá com a Hashikuji, recebe a patada padrão esperada de uma criança. O Araragi fica pra baixo e a Senjou Ugahara pergunta o que aconteceu, mas o Araragi novamente se determina, levanta e vai lá falar de novo com a menina. Oi. E novamente derrotado, a Senjou Ugahara se limita a ficar do tipo: mano, o que você tá fazendo? Mas o Araragi ignora e vai lá de novo falar com a menina. E dessa vez com uma abordagem mais direta, o Araragi inicia uma discussão que resulta em uma batalha digna de contos épicos, em que resulta em Araragi, um jovem do terceiro ano do ensino médio, orgulhoso por ter vencido uma menina do primário em uma luta. A Senjou Ugahara vai até onde os dois estão, e com a Hashikuji cooperando, o Araragi pede pra Senjou Ugahara, que conhecia aquelas bandas, guiar eles por ali até o endereço que a Mayoi passou. A Hashikuji fica apreensiva com a declaração do Araragi que ele iria guiar ela, mas a Mayoi ainda fica incerta, dizendo pra ele: Katatsumuri no Maigo desu. Ah? Katatsumuri? Watashi. Nandemo arimasen. Bakemonogatari, episódio 4. Mayoi Karakol. O Araragi e a Senjou Ugahara saem atrás do endereço, com a Hitagi na frente e os dois atrás. E acaba rolando um momento em que eles passam por uma rua
E a Senjogahara diz que há menos de um ano atrás ali era onde ficava a casa dela, mas ela foi vendida e no momento presente, devido à renovação urbana, tinha virado rua. O time 3 segue pela rua por um tempo. Durante o caminho, a Hachikuji e o Araragi discutem incessantemente, mas de repente a Senjogahara para e fica estranhando os arredores e pergunta o endereço mais uma vez pro Araragi, constatando que eles haviam passado do ponto. E segue novamente o acontecimento. Os três discutem enquanto andam e mais uma vez a Senjogahara constata que eles tinham passado do endereço. E finalmente, depois dessas falhas, a Senjogahara resolve tentar o GPS, mas ele fica fora de área e a Mayoi novamente reforça que seria impossível eles chegar ao destino porque ela é um caracol perdido. Não tendo sucesso na busca, o time volta pro parque e a Senjogahara pega a bicicleta do Araragi e vai perguntar pro Oshino como é que eles deviam lidar com aquilo. Durante o tempo que o Hachikuji e o Araragi estão só, o Araragi resolve perguntar pra onde exatamente ela estava querendo chegar e a Mayoi responde que o endereço era da mãe dela. Ela diz que Tsunade, a mulher que a Hachikuji queria encontrar, era a mãe dela e Hachikuji Mayoi, se tornou o nome dela depois da terceira série. Antes disso, o nome dela era Tsunade Mayoi e ela só mudou pra Hachikuji a partir do momento que ela foi morar com o pai dela. E desde então ela tem tentado ir na casa da mãe dela, mas ela nunca encontra o endereço. E ao ouvir isso, vem o questionamento ao Araragi se não foi nesse momento, no momento em que ela procurava a casa da mãe dela, que a Mayoi encontrou o caracol. Os dois ficam esperando ali e aleatoriamente aparece a Haneko para dar um oi. Ela ouve a situação que eles estavam passando e oferece para mostrar a região, mas o Araragi rejeita, dizendo que já estava resolvendo isso, já estava resolvendo aquele problema de localização com a Senjogahara. Depois disso, a Haneko manda um "Falou!" e vai embora. Pouco depois, o Araragi recebe a ligação do Oshino e conversa, vem conversa, e o Oshino diz que por ser complicado fazer as coisas por telefone, ele ia explicar para Senjogahara como lidar com aquilo, o que chama a atenção do Araragi, visto que ia ser tão simples a situação que até uma leiga como a Senjogahara poderia executar. O Oshino diz que não seria complicado, porque diferente da Senjogahara, em que era um deus no cerne de tudo, nesse caso o problema estava mais para um fantasma. De qualquer forma, ele ia explicar o que devia ser feito para Senjogahara e ia ficar tudo ok. Bakemonogatari, episódio 5. A propósito do Hachikuji, você foi mesmo à casa da sua mãe, como disse ter ido? Eu fui sim, não estou mentindo. Entendi, mas já faz um tempo, então eu me perdi. Não é isso. Desde que encontrou o caracol? Se esse não for o primeiro lugar... Não, espere. Por que a Hachikuji deveria encontrar um caracol? Havia uma razão para eu ter sido abordado por um vampiro. E havia uma razão para a Senjogahara e a Haneko. Assim deve haver uma razão para Hachikuji também. Ei, colocando de uma forma simples. Mas sua meta é encontrar sua mãe, não alcançar os seus objetivos, certo? Não é como se sua mãe estivesse presa lá dentro e não pudesse sair. Isso é impossível. Eu não consigo encontrá-la. Se ela pudesse fazer isso, ela faria. Mas ela não pode. Eu não posso nem falar com ela pelo telefone. Eu não posso fazer nada a não ser tentar visitar minha mãe assim. Mesmo que eu saiba que eu nunca conseguirei chegar lá. Mayoi Caracol, parte 3. O Araragi conversa com a Hachikuji enquanto esperam. E acabam tocando num assunto familiar. E o Araragi fala como ele briga com as irmãs. E como naquele dia ele só estava ali por causa de uma briga com elas. A Hachikuji fala sobre os pais dela e como eles brigavam. O que culminou na separação deles. De forma que cada um tentava impedir ela de ver o outro. Pouco tempo depois, a Senjogahara chega. O Araragi pergunta o que o Oshino tinha dito sobre o caso. A Senjogahara, antes de começar, pede desculpas ao Araragi. Ela fala que a situação pode ter diferentes interpretações dependendo do ponto de vista de quem olha, e tendo o fato que nenhum pode provar seu ponto de vista, entra assim um impasse pela verdade. A Senjogahara fala pro Araragi que o caracol, a vaca perdida, era bem simples. Basicamente, ela fazia as pessoas se perderem quando andam com ela, e para resolver isso, só era necessário se distanciar e pronto, resolvido o problema. O Araragi fica confuso pela Senjogahara dizer aquilo pra ele, sendo que a Hachikuji era perdida. Mas então vem o ponto da Hitagi. Ela diz que não tinha feito aquilo por mal, e que pelos últimos 2 anos da vida dela, ela era anormal, e se alguma coisa estava errada, ela sempre se sentia que era ela. A Senjogahara diz que o motivo do Araragi não querer voltar para casa e devagar sem rumo, perdido aquele dia, era a menina que ele estava acompanhando. A Senjogahara Hitagi conta pro Araragi o que ela sabia que deveria ter dito desde o início, que ela nunca foi capaz de ver Hachikuji.
É contado que em um certo dia, uma menina a quem seus pais tinham se separado decidiu no Dia das Mães ir visitar a sua. Mas durante a travessia de uma rua, quando ela estava certa que o semáforo estava verde, um carro veio e a acertou. Aqueles que não conseguem alcançar seus destinos irão interferir no retorno dos outros. Um espírito vagante. Isso era Hashikuji. O Araragi fica em negação e a Senju Ogahara fala que ela não conseguia ver ou ouvir a Hashikuji. Tudo que ela viu o tempo todo foi só o Araragi falando sozinho, interagindo sozinho. E diz que tinha medo de falar alguma coisa porque ela tinha medo de que, mais uma vez, ela estivesse se tornando anormal. A Senju Ogahara segue dizendo que a condição para encontrar a vaca perdida é possuir um forte desejo de não voltar para casa. E novamente diz que para resolver o problema com essa entidade, causado por algo tão simples, também era uma medida simples. Eles deveriam simplesmente se afastar dela. O Araragi segue dizendo que não queria fazer isso, não queria abandonar a Hashikuji e principalmente ele queria levar ela até a casa da mãe dela como ele tinha dito que ia fazer. O Araragi fala como a Hashikuji tinha sido grossa e mal educada tanto com ele quanto com a Haneko e provavelmente ela era assim com todo mundo, mas não porque ela gostava de fazer isso, mas porque ela queria que as pessoas se afastassem dela. Ouvindo a defesa da Hashikuji, feita pelo Araragi, a Senju Ogahara fica feliz, visto que com isso ela conseguia ter mais certeza de como era a personalidade do Araragi. A Senju Ogahara disse que ela era muito agradecida pelo Araragi, pelo que ele tinha feito por ela e pelo problema dela e com o que ela estava vendo naquele momento. Ela se convence que o Araragi não ajudou ela naquele dia porque era ela, mas porque ele iria ajudar qualquer um que ela visse precisando de ajuda. E depois dessas palavras descritivas acerca do Araragi, a Senju Ogahara aponta para o Shonen e declara seus sentimentos com I love you. A Senju Ogahara chama o Araragi e a Hashikuji novamente para andar e para que elas os guiassem. E depois de um tempo andando, a Senju Ogahara chega a um terreno vazio e diz para ela que era ali. Aquele terreno vazio que eles tinham parado era onde ficava o endereço que a Hashikuji tinha passado e não havia mais nada ali porque depois de anos a renovação urbana tinha modificado aquela área. E de frente para o lote vazio, o fantasma da Hashikuji encontra paz de Depois disso, os dois ficam sozinhos, e lá Senju Ogahara cobra do Araragi uma resposta sobre os sentimentos da declaração dela. Depois de uma discussão, o Araragi impõe uma condição para aceitar os sentimentos dela, que ela não fingisse mais ver algo que ela não via, e se isso criasse uma divergência no ponto de vista deles, ela deveria simplesmente discutir isso. Ele conversa com a Senju Ogahara. 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 Ele conversa com a Senju Ogahara.